Olá, daqui a pouquinho vamos iniciar mais uma live da Caminho da Luz. Falta 2 minutos. Vamos nos preparando o nosso ambiente espiritual para começarmos daqui um pouco a conversarmos um pouco mais sobre as questões da vida espiritual, da vida terrena. E hoje o tema é instigante. Então, tá saindo o som ali direitinho? Tem a minha assistente aqui do lado. Então vamos já iniciando, né? Hoje o nosso tema da noite é viver com simplicidade. É um tema que está inserido nesta obra, Atitudes Renovadas, no capítulo 23, na obra de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. E nos sábados à noite, na Caminho da Luz, tradicionalmente os trabalhos são dedicados às obras da Joana de Ângeles, né? Então nós temos a Caminho da Luz nestes momentos que a maioria estamos em casa e os trabalhos na casa presencialmente ainda não iniciaram. Então temos lives no sábado à noite, nas terças e nas sextas, às 8 horas da noite. E a partir das 7 tem atendimento fraterno para quem desejar, e é feito pelo Messenger. Entra lá no Facebook da casa e olha as instruções lá de como proceder para fazer o atendimento fraterno. Vamos fazer a nossa prece inicial, então, para ambientar os nossos lares, ambientar com as energias e a psicosfera do mundo espiritual que nos ilumina a todos. Então vamos iniciar. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por estarmos todos reunidos nesta noite, a bem de comungarmos a todos em sintonia com as esferas superiores do mundo espiritual e assim recebermos a luminosidade do nosso Pai Celestial, recebermos o carinho e o abraço fraterno do nosso amigo Jesus, que os bons espíritos estejam entre todos nós, que possamos bem aproveitar este momento de estudo e de conversa da noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja em todos os lares, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então o tema, viver com simplicidade, a simplicidade, ela está relacionada à humildade. Então uma coisa não está a simplicidade e a humildade não estão descoladas uma da outra, elas se interrelacionam. Então a simplicidade sempre foi um objeto de conquistas ou de mudanças de comportamento do ser humano. Há muito se fala e historicamente temos vários momentos da história onde se busca-se a simplicidade como um modelo de vida a ser seguido. Lá, muito antigamente, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses filósofos da antiguidade já falavam sobre isso. O Lao Tse, que era um poeta também chinês no século VI a.C., já falava, né, que para alcançar conhecimento, ele dizia, Lao Tse, para alcançar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para alcançar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Então a simplicidade dele oferecia eliminar algumas coisas
da nossa vida, que a gente vai ver depois. Depois também Jesus, nesse relato histórico sobre a simplicidade, Jesus pregava a humildade e a simplicidade como um modelo de conduta, um comportamento perante a vida. Tanto que ele falava, bem-aventurados os puros e simples de coração, né? Em outro momento, sobre as criancinhas, deixai venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para todos aqueles que se lhes assemelham, quer dizer, tendo a criança como imagem de pureza e inocência, né? E então todos nós, dentro desta simplicidade e pureza de coração, atingiríamos o reino dos céus, que é o que Jesus falava, né? Então, no Evangelho também, no capítulo das bem-aventuranças, na parte que diz do bem-aventurados que tem puro coração, diz lá, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, a simplicidade e a humildade precede a pureza de coração. Depois temos, andando no decorrer do tempo, né? Comecei lá antes de Cristo, chegamos em Jesus, depois São Francisco, que era todo pureza e toda humildade, né? Tanto que a humildade para o São Francisco era o que adornava ou embelezava todas as virtudes que ele tinha, né? Tanto que um dia o Frei Marcel, que era um dos colegas e amigos do Francisco, fez uma pergunta um tanto interessante, vamos dizer assim. Ele perguntou para o Francisco, por que todos vêm atrás de ti, vêm para ouvir-te, para ver-te, te obedecem? Ele perguntando, né? Tu não é bonito, tu não é nobre, e nem tampouco muito inteligente. Que a inteligência que o Marcel considerava era a inteligência intelectual. Ele ainda não considerava a inteligência emocional, a inteligência espiritual, que se fala nisso só a partir do final do século passado, né? Agora, nos anos 90 em diante. Então, ele perguntava de onde vem, para o Francisco, o que todo mundo enxerga em ti. E o Francisco, pensou um pouco e respondeu: porque quando eu olho para as pessoas, eu olho para os bons e para os maus, igualmente. Ele dizia: não considero ninguém mais vil ou pecador do que eu. E toda virtude e toda grandeza procede dele, de Deus e não de mim. Ninguém deve gloriar-se a si mesmo, mas sim gloriar-se no Senhor, que merece toda a honra e toda a glória para sempre. Então, Francisco deu essa resposta e o Marcel ficou estupefato pela sinceridade e humildade que estava inserida nesse grande homem, né? E depois disso teve outros. Teve um escritor, já lá em 1854, um escritor famoso americano, Thoreau, que ele escreveu um livro, Walden, que era uma reflexão sobre a vida simples cercado pela natureza. Então dizem até que ele foi um dos primeiros ecologistas modernos e serviu para inspiração para vários escritores depois dele, né? E em 1904, ali logo depois da virada do século passado, tinha um pastor francês que também pregava sobre a vida simples nos sermões dos casamentos na França. E alguém viu, achou interessante e resolveu que ele escrevesse um livro sobre as palavras, sobre as teorias que ele falava sobre a vida simples. E não fez muito sucesso na França, mas nos Estados Unidos fez grande sucesso, porque no início do século passado já estava começando a industrialização, a eletricidade, produtos de desejo,
E ele também estava preocupado com isso, que o mundo estava ficando muito complexo, dizia esse pastor francês. E que as necessidades materiais estavam aumentando, e quanto mais o homem tem, mais ele quer. E ele dizia que o prazer não está nas coisas, mas em nós. É interessante que isso foi em 1904 e parece muito igual a hoje, né? Não mudou muito. Então, nos anos 60, depois teve a Revolução Hippie, que também se motivava, vamos dizer assim, dentro de um princípio de simplicidade e liberdade. E depois teve demais pensadores, né? Espíritas, espiritualistas, e até hoje a simplicidade é sempre tratada teoricamente pela maioria das pessoas. Então, todos esses que promoveram a vida simples como um sentido existencial, todos esses autores durante a história, né? E a vida simples é uma opção, como eu disse, teórica ainda hoje para as sociedades, né? O modo mais comum das sociedades ocidentais, do modo de vida, né? Especialmente nas grandes cidades, é ambicionado pelo sucesso profissional, pelo progresso material, pelo poder, hoje em dia, então, as visualizações nos aplicativos, né? E isso tudo tira o foco do ser humano, dos seus princípios e dos valores que são verdadeiros valores para uma continuidade da vida espiritual. Mas não quer dizer que esses desejos de prosperidade, sucesso, sejam ilegítimos ou equivocados, né? Eles só precisam, vamos dizer assim, significa que eles são passíveis da interpretação e de questionamento, esse modelo de vida. Porque a gente pode dizer, por que não viver com simplicidade? Ou porque sim? Por que ter uma casa maior? Por que ter um carro novo? Por que viver na cidade grande? Ou não viver na praia? Ou viver no campo? Por que ter a última novidade tecnológica, né? Então são muitos porquês e porquês e porquês que fazem com que a pessoa não chegue a uma conclusão imediata sobre e tenha uma coragem de adotar uma vida simples de pronto. E a Joana assevera isso, né, na obra, que a simplicidade promove a liberdade e abre o caminho para uma construção assim do desenvolvimento espiritual maior, porque a gente fica desapegado a muitas vícios e muitas coisas, né? Mas a simplicidade sempre foi mal conceituada na nossa sociedade. Então a gente tem que diferenciar a simplicidade da pobreza e humildade da subserviência, né? Porque às vezes é entendido como a simplicidade adotar um modelo de necessidades, né? Mas a simplicidade não deve provocar sofrimento, não é esse o princípio da simplicidade. Então a simplicidade está relacionada ao objetivo de cada pessoa e levando em conta o seu padrão de vida. Então não existe um modelo único ou um modelo fixo do modelo de vida simples. A Joana até coloca assim na obra: quando se sugere renúncia na existência terrena, logo se pensa em sacrifícios e austeridades que atormentam. Crê-se equivocadamente que todos aqueles que optaram por uma vida simples tiveram que realizar grandes esforços e submeterem-se a tormentos interiores de todos os tipos, o que não é verdade. Então esse é o conceito geral. Mas eu posso ser simples e rico, milionário, eu posso ser simples e uma vida modesta? Não está relacionado à minha classe econômica ou à minha classe social, né? A simplicidade é uma postura, um comportamento
humano, né, de bem viver ou de se mostrar perante o outro. E uma coisa que a Joana fala, que tu adotar uma vida simples ou uma miséria espontânea, né, em nome de uma renúncia, de uma vida abastada, por exemplo, ela faz com que se torne um indivíduo inútil para a sociedade e, na verdade, se transforma um peso para a sociedade, né? Eu até conheço um cara que anda na rua, ele é bem forte, bem novo, e ele ganha trocados e recebe comida. Daí eu lembro que alguém comentou, disse que já perguntaram para ele por que ele não trabalha. Ele disse que não gosta, que ele gosta disso e de ficar na rua, mas tudo bem, enquanto ele é novo, não está doente, mas numa hora ele vai envelhecer, vai ficar doente e a sociedade vai ter que atendê-lo, porque ele não está produzindo nada em prol de todos, né? E o Gandhi falava uma coisa interessante, que enquanto nós tivermos conforto ou uma ajuda interior, vamos dizer assim, de alguma coisa, a gente deve mantê-la. Se nós abrir mão desta coisa em forma de sacrifício ou pelo senso de dever, de compromisso, nós continuaremos a desejá-las, a gente não se desapegou delas, e isso vai causar problemas emocionais, né? Então o Gandhi dizia, só renuncie a algo quando isso não exercer mais atração sobre você. E eu não estou dizendo aqui de hábitos destruidores, né? Esse a gente deve renunciar, sim, e de imediato, né? Hábitos destruidores. Mas hábitos que não provoquem mal a nós mesmos ou a ninguém, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer prece, oração, com imagem de um santo ou algo parecido. Tem gente que tem até um altarzinho em casa. E se isso te faz feliz, ok, né? Não é necessário, porque Jesus já falava que para a prece basta se recolher em silêncio e se interiorizar em si mesmo. Não independe do local, se é noite, se é dia, né? E independe de objetos. Mas ok, se aquilo te faz bem momentaneamente, ok. E tem gente que coleciona coisas, né? Então, por exemplo, o Chico Xavier, que era esse grande ser espiritual e dentro da grandiosidade que ele tinha, ele gostava de colecionar boinas. Não traz prejuízo a ele nem a ninguém, né? Então tá, é um gosto pessoal e ok. Mas a Joana diz que ao desencarnarmos, né, nós vamos ser avaliados pelos apegos e renúncias que tivemos. Quer dizer, quando nós desencarnarmos, é mais ou menos semelhante quando nós reencarnamos. Chegamos lá sem nada, nus, né? Nus no sentido de não carregamos nada conosco, e nem o corpo físico, né? Quando chegamos lá. Então, tudo bem que possamos manter algumas coisas ou hábitos, né, por algum apego, mas sabendo que lá, depois do desencarne, isso não vai nos acompanhar e depende do apego, ainda vai fazer falta e vai nos prejudicar. Então a diferença entre a simplicidade e a pobreza, né, que a gente viu, e agora a diferença entre a humildade e a subserviência, quer dizer, eu ser humilde não quer dizer que eu tenha que ser capacho, né, no termo mais popular de ninguém. Então a pessoa subserviente é aquela que se dobra, se enfraquece, ela se diminui perante o outro, né? Ela é uma falsa humildade, né? Isso não é humildade, né? A pessoa humilde, ela sabe que não sabe tudo, ela sabe que não é a única que sabe, né? Ela também sabe que junto com outras pessoas ela saberá mais. A pessoa humilde sabe que não cresceu tudo que pode, que ainda tem muito que crescer, né? Até o Saulo, né?
o Paulo de Tarso, que o nome Paulus em latim significa homem pequeno. Então Saulo, que era um nome hebraico, quando ele trocou de nome para Paulo, ele poderia ter escolhido qualquer nome, mas tinha um significado. Ele pegou o Paulo porque significava para parecer pequeno, e ele se sentia pequeno perante o Cristo ou perante a sabedoria divina. Então tem um sentido de significância na escolha do nome Paulo pelo Saulo, né? Então gente grande de verdade sabe que é pequeno de verdade e por isso cresce. Tem a consciência que não é conhecedor de tudo e se abre a novos conhecimentos e está aberto a crescer. E gente pequena que se acha que já é grande, a única maneira dela crescer é baixar os outros. E isso é uma coisa muito comum, né, na nossa sociedade. É uma falsa, vamos dizer assim, soberba, não é falsa, é uma soberba e uma humilhação, né, em cima da outra pessoa para poder crescer. Então a humildade, ela vem originariamente da palavra humus, que do latim é terra fértil, adubo. A palavra homem, humanidade, também se origina da mesma expressão latina. Então humildade tem uma significação assim, que estamos todos no mesmo solo, no mesmo nível, na mesma altura. Então, em termos de importância e possibilidades, somos iguais. Este é o sentido da humildade, né? Então, como diz a Joana, a humildade é um sinal de inteligência e não de submissão. Então, eu colocar as minhas posições, eu falar a minha opinião, eu ter vontade própria, não é como às vezes as pessoas dizem, tá se achando. Não, eu tenho uma opinião, tenho vontades, mas sou humilde em relação ao outro, né? Sou humilde, não quero fazer nada a ninguém. Então, uma pessoa tola, acho que já é grande o suficiente e não precisa mais de ninguém, né? Então, a simplicidade que nos torna humildes, às vezes nos faz passar por decepções e incompreensões e até agressões de palavras, né, ou até físicas em alguns momentos. Mas aquele que é humilde, ele sabe que a grandeza não está nas decepções, nas agressões que o outro faz para comigo, né? Aquele que é humilde sabe que a grandeza está numa conduta confiante, numa fé segura, uma pessoa com bons princípios, né? Em saber que somos eternos, somos seres eternos, somos espíritos eternos, somos filhos de um Pai amoroso que nos protege e provê de todas as nossas necessidades. Então, a grandeza do ser está em sermos homens e mulheres de bem, né? Em sermos servidores da espiritualidade, né? E hoje, mais do que nunca, sermos coparticipantes da construção de um mundo melhor, externando a nossa humildade, a nossa simplicidade a todos que estão à nossa volta, né? E termos certeza de sermos amparados e apoiados pelos bons espíritos em nossa vida. Como Jesus falava, vós sois deuses e podem fazer isso que eu faço e muito mais. Né? Olha a grandiosidade que temos dentro de nós. E João Batista, na época lá de Jesus, ele falava, é preciso que eu diminua para que Jesus cresça. E ele não queria dizer em nós, esse diminuir, esse sentido de simplicidade, de humildade, não é anular a nossa identidade individual, mas sim mudar as nossas prioridades. O sentimento de simplicidade, de humildade, faz com que nós abramos os olhos e enxergamos coisas que a gente não percebia antes. Então, as nossas prioridades mudam automaticamente, né? Desta forma,
dentro desta simplicidade, que sejamos todos conhecidos e alguns até admirados pelo resultado das nossas obras, das nossas ações, e não pelo anúncio destas obras. Quer dizer, nós seremos conhecidos de alguma maneira pelo resultado do trabalho ou da ação que fizemos, mas não tá lá só para foto, né? Sermos conhecidos pelo anúncio das grandes obras de caridade que fazemos, não. Então, hoje, a simplicidade, hoje, nesse momento do mundo, a simplicidade, a humildade, a caridade e a discrição, né, são um novo modelo de conduta para a vida, para esse novo mundo que se inicia. Pois o mundo da regeneração que está se iniciando, estamos nesse momento de transformação, ele nos pede este novo modelo de vida, que é procurar a simplicidade nas ações, a simplicidade no trato com a vida, com o outro, com o próximo, né? Termos a humildade, a caridade e sermos discretos, porque não é momento para propagandear as obras ou queremos ganhar méritos pelo grande ser humilde ou simples, né, que somos. Então é um momento de mudança interior e um momento de reflexão, porque Jesus, quando na época lá dos apóstolos, e ele dizia: eu, como mestre e senhor, como vós o dizeis, né, que os apóstolos chamavam assim, lavei os seus pés. Mas isto é para exemplo do que vocês também devem lavar os pés um dos outros. Pois Jesus falava: pois aquele que se humilhar será exaltado. Então ele dizia: bem-aventurados os simples e puros de coração, porquanto verão a Deus. Então, seguindo neste modelo e ou melhor, pegando o manual, né, de conduta e de vida dentro deste modelo de simplicidade, de humildade, que nós achamos várias instruções e como proceder dentro do Evangelho, que possamos todos utilizar, então, do manual que Jesus nos deixou para podermos incorporar em nossa vida este sentimento de simplicidade. E com o passar do tempo, nós vamos incorporando hábitos e nos melhorando a cada dia, e assim podermos, né, chegar mais próximo da nossa espiritualidade maior, que é o grande propósito de todo mundo, o grande propósito da nossa reencarnação. Então, esse novo mundo de regeneração nos pede mudanças individuais, e a simplicidade é um novo modelo de vida que devemos adotar. Muito bem, meus amigos. Por hoje é isso. Esperamos que todos percebam que são coparticipantes desta mudança do mundo e que levemos-nos todos, né, a simplicidade, a humildade, aos nossos atos e palavras encorajadoras a todos que estão à nossa volta, que o momento que estamos passando é momentâneo e é para melhor. Jesus e o Divaldo até já fala, né, que todos esses que nós falamos ali, Aristóteles, esses filósofos, Rui Barbosa e várias outras figuras, alguns já reencarnaram, outros vão reencarnar, isso o próprio Divaldo falou. E até o São Francisco, ele fala que aí por 2030 ele vai reencarnar de novo. Então, 2045, por aí, ele já vai estar com 15 anos. E logo veremos um jovem se aparecer nas grandes searas evangélicas, que é o próprio Francisco. Então, o mundo que nos espera no futuro é grandioso e bom,
Então não nos assustemos, né, com o momento e permanecemos todos, né, firmes dentro do propósito de crescimento e de desenvolvimento da nossa conhecimento espiritual e de melhorar as nossas virtudes e a nossa moral. Agradecemos o carinho e a presença de todos aqui, né, nesta live, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, espíritos amigos que nos acompanharam nesta noite, agradecemos o envolvimento, o carinho, as boas intuições. Recebemos todos neste momento um abraço fraterno do nosso amigo Jesus, nosso grande mestre. Que Ele nos envolva sempre em seus braços amorosos, dando-nos a paz e a lucidez na mente, para que possamos estarmos todos com os olhos da alma bem abertos para a felicidade e as bondades que Deus, nosso Pai, nos prepara e nos oferece. Agradecemos, Mestre Jesus, por todas as bondades que nos tem dado, pelas boas intuições e pela companhia. Que as luzes do nosso Pai Celestial iluminem todos os lares deste orbe terrestre, acalmando as mentes e os corações. Que possamos um dia sermos todos, vivermos todos em comunhão de pensamentos, de ideais e de propósitos, como verdadeiros irmãos que somos. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Que assim seja. Obrigado a todos, então. Uma boa noite. E até a próxima live da Caminho da Luz, que é na terça à noite, às 8 horas. Obrigado.